A gente agora vai começar a segunda parte da nossa discussão sobre capitalismo e crise, especialmente crise moral, né? Bom, para falar sobre capitalismo e crise moral, acho que não tem jeito de nós escaparmos de falar sobre os Estados Unidos da América. Eles usaram por muito tempo, ainda usam, o pretexto do terrorismo, que muitas vezes eles próprios fomentam e usam como armas contra adversários políticos. A Síria, por exemplo, clássico disso. A China, né? Os terroristas do chamado Turquestão Oriental são patrocinados pelos Estados Unidos. O Irã, no Oriente Médio inteiro, eles usam os curdos com apoio dos israelenses para promover terrorismo contra adversário político, dominar a reserva de petróleo, né? E assim eles acabam marginalizando outros recursos importantes, como o lítio. Mas essa é outra questão. A China desenvolveu sua infraestrutura, sua indústria, seu exército, sobretudo sua plataforma de comércio internacional, hoje conhecida como Iniciativa Cinturão Estrada, a nova Rota da Seda. Nesse período, o Sul Global pôde vivenciar uma nova forma de soft power, que ao invés de exigir privatização, que é uma forma de roubar os recursos naturais de um país, dolarização da economia, reformulação do sistema político de forma que seja mais conveniente para o Ocidente, através do FMI, do Banco Mundial, procuradores de plantão, né? A integração na nova Rota da Seda exige apenas projetos que facilitem o comércio entre os países. Por isso, a infraestrutura. Entre troca de recursos naturais e industrializados, esses países, ao invés de corporações ocidentais e investimentos traduzidos na compra de empresas públicas, que é a forma de você roubar o patrimônio do povo de um país, recebe escola, hospital, rede 4G, 5G, porto, aeroporto, ferrovia, ponte. E quanto maiores e mais desafiadores essas infraestruturas, melhor. Nem mesmo a propaganda da armadilha da dívida, bem conhecida do FMI, e dos tratados de associação comercial com os Estados Unidos, impediu a adesão de mais de 120 países a essa rede. Enquanto isso, e no mesmo período, a Rússia conseguiu se reerguer do pesadelo neoliberal dos anos 1990. Eles tiveram o próprio Temer Bolsonaro, chamado Boris Yeltsin. Mas recuperaram. Reconstruíram sua autoestima e o orgulho nacional, que é um pecado mortal para os olhos da Casa Branca. Projetos de integração eurasiana, como a União Econômica Eurasiana, projetos de cooperação internacionais, como os BRICS+, projetos de infraestrutura e NSTC, foram feitos para controlar a influência dos Estados Unidos através dos mares, o que ajuda a proteger a economia dos países envolvidos. Enquanto esse mundo multipolar nasce nas barbas dos falcões mais arrogantes e sectários, o maior complexo industrial e militar do mundo concentrava suas atenções na guerra contra o terror. Nos noticiários da época, em vez de Ucrânia, começava e terminava com homens bombas e bombas relógios, até que, quando as informações sobre o mundo, além disso, começaram a surgir na forma de dados concretos, o pânico começou a se instalar. Foi por volta de 2017, 2018. Esse pânico, é claro, não podia ser confessado, e nunca foi. Mas a exteriorização dele começou a surgir sob a forma do Euromaidan, pressão e desestabilização. Na verdade, 2007, 2008, gente, perdão. Euromaidan, pressão e desestabilização de nações latino-americanas menos alinhadas, a prisão de Lula, por exemplo, e de outros líderes nacionais com cujas políticas a Casa Branca não se sentia confortável. Gradualmente, a gente viu a política dos Estados Unidos se voltar para o domínio dos recursos naturais e mercados, e menos para a questão do combate ao terror. Eles até abandonaram o Oriente Médio, deixando apenas os cães de guarda sionistas e os curdos. Inclusive, essa romantização dos curdos
como anarquistas que querem uma sociedade igualitária e só viver em paz. Isso é fofo, só não se ancora na realidade. Hoje, quando você fala em terrorista no Oriente Médio, você está falando de curdo. Os terroristas na Turquia são curdos, os terroristas na Síria são curdos, os terroristas no Iraque são curdos, os terroristas no Irã são curdos. É óbvio que nem todo curdo é terrorista, gente, pelo amor de Deus. Mas o terrorismo, hoje, é essencialmente curdo-israelense. Pelo menos naquela região do mundo. Naquela época, os noticiários abriam e fechavam falando da Venezuela. Foi nesse momento que surgem esses discursos babacas, esses bozos da vida. No entanto, essa inversão de rumo do terrorismo pelos recursos naturais já denotava uma espécie de corrida contra o tempo. Tempo que tinha que ser ganho, só que eles perderam, começaram tarde demais. A conclusão de uma verdadeira aliança estratégica entre a Federação Russa e a China mostra que os líderes desses dois países não têm mais nenhuma ilusão sobre as intenções dos Estados Unidos. Vamos colocar aí no meio também o Irã. E estão jogando no colo desses três países a Índia. A recente intervenção do George Soros falando merda a respeito da Índia, e a Índia falando que não esperava nada de melhor dele ou do sistema, mostra que a Índia está sendo jogada no colo. E os árabes também estão sendo jogados no colo dessa tríplice aliança. De toda forma, a estratégia de entender a Rússia até ela sair não era uma opção. Foi uma ação desesperada o que aconteceu na Ucrânia. Mas por quê? Pela urgência dos líderes da elite das corporações transnacionais, que são a espinha dorsal do Império Americano. Eles devem ter sentido com as informações que chegavam até eles. O mundo está mudando. O centro do mundo está se deslocando para a Ásia. Nessa fase, é preciso dizer que o fracasso da estratégia chinesa contribuiu para esse desespero. Mas o que foi a estratégia chinesa? Eles achavam que a abertura econômica, eles entenderam como abertura, não como estratégia econômica chinesa, certamente levaria à destruição do poder do Partido Comunista e à instalação de governo do tipo neoliberal. Eles foram muito burros. Será que foi em Harvard que chegaram a essa conclusão? Princeton, Yale, Cambridge, Oxford. Eles foram profundamente estúpidos. As tentativas de revolução colorida em Hong Kong foi um passo forçado, pois essa gente acreditava que o processo seria mais ou menos natural, como o colapso da União Soviética, só que dessa vez na China. Mas não. Por volta de 2018, já se dizia na Casa Branca que eles teriam que aprender a conviver com a China como ela era. Não haveria mais nenhuma nova possibilidade de um Tiananmen. Já era. Para a elite corporativa transnacional, no entanto, não existe cooperação possível. É dominação ou nada. Acontece que esse é o combustível e a adrenalina do império. Tentar dominar o mundo, pink cérebro. Mas voltando ao leste europeu, por que a escolha da Ucrânia foi desesperada? Primeiro, ela foi forçada. Foi forçada porque resultou no fracasso de pessoas, quinta-colunistas, como Navalny, e outros fantoches neoliberais, que deveriam ter sido capazes de produzir um desgaste no poder do Rússia Unida, que é o partido patriota e nacionalista que governa a Rússia. A opção preferida é sempre aquela que envolve a desconstrução interna e a submissão do adversário. É o que acontece aqui no Brasil, o que aconteceu aqui no Brasil, Fernando Henrique, Temer, Bozo. Se isso não dá certo, a única opção que resta é militar. As Forças Armadas são componentes que os Estados Unidos ainda se consideram superiores. Agora, a gente está vendo que eles podem até se considerar, mas efetivamente não são. O relatório RAND, da RAND Corporation, que é os think tanks, que aponta as burrices que as lideranças políticas do Ocidente tomam como verdade, apontou para um conjunto de tarefas que deveriam ser cumpridas de forma a atingir o objetivo de alargar a Rússia e assim conseguir uma posição mais vantajosa no terreno. Esse desiderato foi alcançado nem de longe. Primeiro, as revoluções coloridas, a tentativa de revolução colorida na Bielorrússia e no Cazaquistão deram com os burros na água. E não apenas falharam em remover os respectivos governantes, como pioraram a situação do terreno dos Estados Unidos na região
e acabaram fortalecer o poder da Rússia sobre esses países, na medida em que foi o Putin que salvou os governos. Em segundo lugar, eles falharam nas sanções de 2014, que não conseguiram destruir a economia russa. Muito pior, deram ao país a capacidade de viver com as sanções do Ocidente. Se desenvolveram autonomamente, de perceber a necessidade de voltar a investir em tecnologia e indústria e não depender do oeste coletivo. As sanções foram a oportunidade de desenvolvimento, o pretexto que faltava para que elas passassem. Rússia, Irã, de uma economia baseada exclusivamente na extração de recursos para a economia industrial, em alguns casos com tecnologia de ponta e ciclo completo, ou seja, com setores chaves blindados contra manobras de sabotagem. Já fizemos muitos vídeos falando sobre isso. Satélite, radar, processadores, certo? Blindados contra manobras de sabotagem, vinda de fora. Em terceiro lugar, a tentativa anterior da Geórgia não funcionou, porque a Geórgia não mordeu a isca. Não funcionou como exército substituto. De forma que falhou no plano de ajudar os Estados Unidos a criarem várias frentes de batalha. A Geórgia simplesmente se recusou a lutar. Por isso que estão provocando a Síria hoje. Estão tentando criar uma nova frente de batalha. Só que os Estados Unidos podem tentar o tanto que quiser, podem tentar com Israel o tanto que quiser. Não vão cair. Por isso que eu falo, a Síria tem que aguentar firme. Não é o momento de se abrir uma nova frente. De toda forma, enquanto o discurso externo, por questões ideológicas e estratégicas, continuava sendo que a Rússia era posto de combustível, apenas isso, como o Irã no passado era vendido. Na verdade, o Irã era só um posto de combustível. Se tornou uma nação forte e poderosa depois das sanções. Antes ela não era. As ações dos Estados Unidos apenas denotavam desespero. A própria instrumentalização dos acordos de Minsk, acordos sancionados pela ONU, como forma de ganhar tempo para armar a Ucrânia, desacreditou totalmente não só os Estados Unidos, mas o Ocidente inteiro aos olhos do Sul global. Porque quem tem coragem de enganar um país como a Rússia, contando com um processo como o de Minsk, é capaz de tudo e pode tentar qualquer coisa. Não merece, portanto, nenhuma confiança de país nenhum. Foi um tiro no pé. O fato deles terem convencido um país inteiro a sacrificar-se pelo poder do outro, baseando esse convencimento na instalação de uma doutrina neonazista, recuperando Bandeira, que foi responsável direto pela morte de milhões de poloneses, judeus e ucranianos, um sistema baseado em xenofobia, no ódio racial e cultural, levando esse país a um golpe de Estado perpetrado por forças comparáveis às SS, e fazendo com que todas essas pessoas parecessem mártires e heróis, e não apenas os criminosos de guerra que eles efetivamente eram, e organizando essas pessoas em grupos extremistas e até afastando associações do tipo Batalhão Azov da lista de organizações extremistas, foi mais uma apunhalada nas costas da confiança de um mundo composto por nações cujas memórias ainda não foram apagadas e que sabem o mal que o fascismo e o nazismo lhes trouxeram. Esse mundo também conhece a contribuição decisiva que a União Soviética e a Rússia tiveram para a denotação de uma estratégia que vencesse esses horrores. Foi também sobre a libertação das garras do imperialismo e do colonialismo ocidental que o mundo construiu, o mundo fora da, como é que a TV chama? Comunidade internacional. Que o mundo fora da comunidade internacional foi aos poucos construindo a solidariedade, ainda que de início apenas uma solidariedade de entendimento. Eles perceberam que o Ocidente usou a pilhagem como um momento de acumulação primitiva da riqueza. Foi assim que o capitalismo surgiu. Pilhagem, roubo, escravização, destruição, genocídio, morte, massacre. A Europa não tinha riqueza. Ela roubou de outros continentes essa riqueza. Certo? Foi isso que permitiu a Europa e depois os Estados Unidos se tornarem ricos. Alcançada essa riqueza, ele usou o poder para subjugar ainda mais as nações saqueadas.
Esse mundo cada vez menos confia no Ocidente. Esse mundo não é o mesmo mundo que a mídia corporativa disse que é o mundo pelo qual o Zelensky luta, um mundo de liberdade. Ele é tudo menos um mundo de liberdade. O discurso oficial do Ocidente nega toda essa realidade e vende ilusões. Vendeu a ilusão segundo a qual a Ucrânia, com a ajuda da supostamente poderosa OTAN, venceria sem apelo nem agravamento uma guerra de desgaste contra a Rússia, enquanto a gente vê o exato oposto acontecendo. Claro que a vitória seria tão retumbante que o atrito nem começaria direito, pois nas primeiras sanções o rublo deixaria de valer qualquer coisa, a Rússia seria destruída e o Putin derrubado. Mesmo os milhares de agentes russos que a CIA tem no bolso, no entanto, não conseguiram fazer isso. O poder deles não apenas caiu, né, mas se enfraqueceu, ao passo que na Rússia, o poder dos nacionalistas, os patriotas, sobre o Rússia Unida, sobre Putin, Medvedev, Patrushev, Novak, cresceu, fortaleceu e criou uma nação orgulhosa de si mesma, que mesmo sendo atormentada por fora, se voltou ainda mais para dentro de si, com o objetivo de renascer e de derrotar qualquer inimigo. As suposições da corporação Rand se tornaram cada vez mais falsas. De toda forma, pela imbecilidade resultante do complexo de superioridade das elites ocidentais, eles imaginavam que um país com 3% do PIB global não teria chance contra o poderoso grupo G7 ou os Estados Unidos. E isso diz muito sobre o método do PIB, ainda mais o cambial, como forma de caracterizar a economia do mundo. Como nos explicou Marx, só o trabalho produz riqueza, e só a transformação da matéria em algo novo com valor traduz a riqueza. Isso é economia real. Martianov está sempre falando sobre isso. Ao contrário da economia especulativa e ultrafinanceira do Ocidente, a Rússia tem uma economia real, o Irã tem uma economia real, a China tem uma economia real, a Índia tem uma economia real, que produz coisas com valor de uso real, coisas sem a qual nós não podemos viver. Ao contrário que um Chanel, um perfume, né? Um iPhone, um derivativo. De qualquer forma, o Sul global foi descobrindo aos poucos que ele que tem os recursos, que ele que tem tecnologia e que tem a riqueza necessária para uma economia real e não precisa do Ocidente para isso. É o Ocidente que não pode viver sem o Sul global e não o contrário. O Sul global descobriu isso e pior, os Estados Unidos também. Vendo isso, e vendo o espetáculo deplorável que foi o constante confisco de valores soberanos depositados em dólares, euros e francos suíços que o Ocidente, a mando dos Estados Unidos, tanto roubou, a gente assiste hoje um movimento cada vez maior do afastamento dos países em relação ao dólar, que era exatamente o que os Estados Unidos queriam evitar. Também nisso temos muito desespero, como o processo que levou à instalação do Guaidó na Venezuela, ou as sucessivas tentativas de uma revolução colorida no Irã. Em ambos os casos, os dois países viram suas reservas congeladas no espaço do G7, OTAN, União Europeia. Se esse movimento por si só já havia colocado muitos países em guarda, já que não era apenas a Cuba comunista, a Coreia do Norte, perigosa, o congelamento e o confisco pretendido de reservas russas claramente apertaram o pânico. Por quê? Por que apertar o botão de pânico? Porque qualquer país, independente do tamanho, que não aceitasse a submissão estaria sujeito ao confisco de tudo que possuísse moedas do Ocidente coletivo. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi a ampliação do BRIC para BRICS+, criação de cesta de moeda, a proposta de uma moeda latino-americana escriturada entre Brasil e Argentina, a volta do ouro como fonte de reserva, ao cripto-yuan, ao petro-yuan, a multiplicação das trocas em moedas nacionais, como já está acontecendo em toda a Eurásia, entre Irã e China, Irã e Índia, Irã e Rússia, Índia e Turquia. E isso
só está crescendo, perdão, porque esse movimento se juntou ao Paquistão, a Arábia Saudita e a China. O desafio que esses países buscam enfrentar parece simples: fugir das moedas malditas, mas sem aparentar urgência, sob pena de tudo deixar de se encaixar. Então, se afastar do euro, se afastar do dólar, se afastar do franco suíço. Esses resultados eram óbvios e foi previsto muitas vezes na última década. Só que os Estados Unidos deixaram de ter ciência econômica. Eles acham que fizeram a reforma do ensino superior nos Estados Unidos, né, que produz universitários burros, da mesma forma que a reforma do ensino médio vai produzir estudantes burros no Brasil. O problema é que quando esses burros são a única coisa que você tem, você vai tomar decisões estúpidas. E isso é ruim. Tá? Mesmo canais desavisados nesse sentido, do ponto de vista da ideologia neoliberal, como Bloomberg, Politico.com, entenderam que os Estados Unidos estavam indo por um caminho perigoso. Mas nem mesmo as advertências desses centros de pensamento liberal dissuadiram a arrogância e a prepotência suicida que caracterizou os 600 anos da supremacia racial ocidental. Recentemente, a Helena Baerbock, a verde alemã, nos confirmou que a União Europeia foi arrastada para uma guerra, sem qualquer discussão de fundo democrático e reflexão política, exceto as horas intermináveis da propaganda eslavo-ucraína na mídia corporativa. Tal guerra também começa a partir de uma subestimação das capacidades militares e industriais da própria Federação Russa. Sobre isso, você vê bobagem todo dia, inclusive em português. Basta ver hoje no mundo militar. É o retrato patético e perfeito dessas narrativas imbecis. Se a gente lê o relatório feito pelo Congresso dos Estados Unidos há alguns anos sobre a capacidade militar da Federação Russa, a gente vê que a conclusão geral foi algo como muitas armas, mas pouco sofisticadas, com problemas de precisão e desatualizadas em relação aos Estados Unidos. Mas essa não é a história contada pelos mais de 7.500 tanques ucranianos abatidos, pelos mais de 400 aviões, 250 helicópteros, e mais importante de tudo, pelas centenas de milhares de vidas perdidas, principalmente soldados. Jaluzny supostamente disse ao Pentágono que havia 232 mil Kias. Fonstacia fala em 305 mil. E a inteligência chinesa já fala um número entre 500 milhão e 680 mil ocres mortos. Possível de bolsa de canhão. E faz sentido? Porque estão pegando as pessoas a esmo. Estão aceitando mulheres na fronte de combate. Idosos, praticamente. E as pessoas também estão começando a ficar nervosas. Estão batendo em recrutadores, destruindo escritórios de recrutamento, se revoltando. Mas não interessa se foram 230 mil ou 680 mil. Principalmente quando comparadas às perdas russas, chegaram o quê? Um número entre 20 e 40 mil, dá uma ideia catastrófica da desproporção entre as forças. A gente está, de fato, assistindo a um projeto de desmilitarização e desnazificação. Não só da Ucrânia, de toda a Europa. Com esse pano de fundo, foi discutido mais uma vez, pela enésima vez, o envio de tanques. Mais um episódio de armas milagrosas para salvar a guerra. Mas dessa vez, depois das outras não terem surtido o efeito desejado, os Estados Unidos não querem mais deixar os negócios de venda de armas em segundo plano, como aconteceu com as maravilhas HIMAR e M777 ou Javelin, que todo mundo viu que não serve para nada. E agora estão tentando enviar os tanques Abrams. Assim que fizerem isso, as vendas desses tanques vão cair, porque vai ficar óbvio que eles não prestam. Então, deixa os alemães enviar os tanques Leopard para lá. Né? Shows não queria? Não era isso que eu estava querendo? Não é isso que a Baerbock quer? Então, envie. Não demorou muito, porque as fotos de tanques alemães seguindo o caminho da Polônia surgissem.
Isso é a Alemanha de hoje, um grupo de cavaleiros de identidade teutônica montado em unicórnio, vestindo armadura rosa e segurando girassol em vez de espada. Seja como for, está sendo preparada a campanha de primavera, em que, para defender os Estados Unidos, mais 100 mil soldados ucranianos recrutados a forças serão sacrificados em nome de Stepan Bandeira. Certo? Vídeo, tá? Pinca de vídeo no Telegram de pessoas flagradas em rua e shopping escondendo da polícia. As pessoas agora já estão batendo em recrutadores, já estão incendiando o escritório de recrutamento. Tendo garantido uma derrota na ofensiva, vamos lá, um país como a Federação prefere sacrificar milhões de seus melhores filhos a submeter ao Império Ocidental. E quando ela tem tecnologia superior, ela sabe que nem isso precisa fazer. Os Estados Unidos já estão se preparando para uma nova manobra desesperada. Sei lá, Taiwan, Japão, Coreia do Sul. A tentativa de envolver o Irã deu com os burros na água. Basta dar uma olhada no fiasco de Isfahan. Enquanto isso, seguem outras frustradas tentativas de revolução colorida, mundo afora. Né? Os estudos da Corporação Rand apontam exatamente para uma nova prioridade. Não pode ser mais a Ucrânia, já que eles estão perdidos. Então, essas novas prioridades vão levar a ações cujos pré-requisitos não serão verificados e, portanto, mais uma vez, vão ser fadados ao fracasso. É o que Sun Tzu diz: conhece seu inimigo e você ganha metade das guerras. Conheça você mesmo e você ganha metade das guerras. Conheça você mesmo, o inimigo, você ganha todas as guerras. O problema é que eles não conhecem nem os inimigos, nem eles mesmos. Só ação desesperada pode resultar nisso. Isso lembra os últimos dias do Terceiro Reich, a busca de armas milagrosas. Mas se o resto do mundo já viu as cenas dos próximos capítulos no território da OTAN, a mídia corporativa ainda está no modo delirante, segundo o qual o mundo é um quintal dos Estados Unidos e o Ocidente coletivo é a referência civilizacional. Esse povo que fala que a Ucrânia está ganhando ou vai ganhar a guerra. Certo. Gente, é desespero. A Ana Valéria, que participa do nosso grupo no Telegram, fez, a partir de umas observações muito bem feitas dela a respeito do mundo, uma série de observações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Certo? Primeira observação. Os Estados Unidos são um país ocupado por grandes corporações que mandam seus políticos e sua mídia defender os interesses deles e gerar lucros para o setor de petróleo e armas. Verdade? Foda-se o povo. Ninguém está preocupado com o bem-estar social do povo. Eu acrescento mais. O povo já está começando a entender esse foda-se vocês. Só tem uma diferença entre o povo americano, dos mais de 320 milhões de habitantes dos Estados Unidos, e do resto do mundo. Os Estados Unidos possuem mais armas do que gente. Ao falar do povo americano, nós estamos falando de um povo armado. E um povo armado, se determinado, é capaz de fazer muitas coisas. Mas vamos ao segundo ponto que a Ana Valéria levantou. As grandes corporações do Império foram totalmente financiarizadas e precisam urgentemente de uma guerra mundial para enxugar a liquidez e impedir uma crise inflacionária que destrua os ativos dela. A dívida do Ocidente coletivo é impagável, porque eles negociam papéis, ações, derivativos, debêntures, fundos hedge, que só fazem crescer a dívida, não o fundo dessas dívidas. Fundo garantidor dessas dívidas não existe. São dívidas impagáveis, e como o Michael Wilson diz, dívidas impagáveis não podem ser pagas e não serão pagas. Ok. Ele também mantém um castelo de cartas com o petrodólar, que está ruindo, e o sistema SWIFT, que está sendo substituído. Por isso é que até hoje, 20 de fevereiro, as ações que até então funcionavam, as sanções que até então davam resultados, agora não funcionam mais e não dão mais resultados. Se o dólar deixa de ser moeda internacional, a bolha estoura e a economia dos Estados Unidos vai ser devastada. Porque só vão ficar com a dívida que não pode ser paga. E uma moeda incapaz de comprar as coisas que eles tanto precisam. Então, a guerra
não diz respeito à Ucrânia, ela diz respeito ao sistema. É a tentativa do Império Anglo-Sionista de manter a hegemonia do dólar e do financismo extremo, neoliberal e neofeudal contra um capitalismo ou, sobretudo, um socialismo industrial, onde a produção industrial, a agricultura, a busca de recursos naturais, energia, respeito ao meio ambiente são as novas normas. É dito disso, perdão, se trata, no final das contas, o modelo que vai prevalecer. Ou prevalece o modelo dos Estados Unidos, aí seremos todos escravos, ou prevalece o modelo multipolar, e cada um vive como quer. Eu quero fazer um vídeo para mostrar que o Japão, incrivelmente e contraintuitivamente, é próximo disso. Os Estados Unidos usam sempre o mesmo livrinho da CIA: guerra de procuração, golpe de Estado, atentado terrorista, revolução colorida. Só que, enquanto esse trio tóxico estiver no poder, quem dá ordem, quem comanda, é uma classe de liberais comandada pela Hillary Clinton. Alzheimer Joe não vai sair da Ucrânia. Ele vai tentar sancionar qualquer um que mantiver relações comerciais com a Rússia, só que isso é um tiro no pé. Você impõe a sua força quando você tem força, não quando você está perdendo e mostrando fraqueza. Isso é básico. Sun Tzu sabia disso 2.500 anos atrás. Mas parece que os americanos não sabem. Digo mais do que isso. A dominação dessas elites nos próprios Estados Unidos não é monolítica. Existem fissuras. Só que a ganância cegou tanto os olhos dessas elites, que estão no topo, que eles não conseguiram ver o alicerce ruindo, a base desmoronando. E isso vai lhes custar muito caro. Da mesma forma, imaginando um sistema como a árvore, em que as raízes estejam apodrecendo, a gente também pode visualizar os galhos com pouca lignina se quebrando. E a gente só tem que lembrar, numa corrente, a força é do elo mais fraco. Qual que é o elo mais fraco do capitalismo americano? A dívida. A dívida. Os 4 trilhões de dólares em derivativos e 300 bilhões de dólares em dívida vão destruir os Estados Unidos. Muita gente tem medo da Terceira Guerra Mundial, uma guerra global, devastação dos Estados Unidos, verem que quando estão perdidos, tentem se autodestruir, destruir o mundo. O mundo não vai ser destruído por uma explosão. Os Estados Unidos é que serão implodidos por eles mesmos. Certo? A questão é que é correto que sistemas econômicos caem após guerra. Só que o Afeganistão dos Estados Unidos já chegou, é a Ucrânia. O que o Afeganistão fez com a União Soviética, a Ucrânia fará com os Estados Unidos da América. Certo? Essa que é a questão. Eu gostaria de falar mais, mas eu não quero um vídeo longo. Hoje, lá pelas tantas, eu quero ver se eu faço um videozinho sobre o Japão. Por que eu digo que lá é o futuro do capitalismo industrial? O Japão não é uma sociedade socialista industrial, mas ela vai se tornar uma. O capitalismo liberal lá vai ser derrotado. Só que ele não vai ser explodido. Ele vai implodir. Certo? Mais tarde, eu ainda estou meio cansado por causa de remédio e tudo mais, mas mais tarde eu quero falar sobre isso. Por hora, eu quero postar isso no YouTube para garantir que todos escutam. Discutir é muito importante, trocar ideias é muito importante, compreender é muito importante. Então, até mais tarde. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu. E daqui a pouco isso vai para o YouTube para posterior discussão. É um ótimo ambiente para discutir, porque aparece mais gente do que por aqui, porque o canal do Telegram é ótimo, mas basicamente só estão as pessoas que concordam com uma série de coisas. No YouTube sempre pode aparecer uma voz mais discordante.
E nenhuma narrativa se sustenta se ela não suportar uma discussão sadia. Ok? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até mais.